nosso convidado Bernardo Trindade, Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, está aqui no 360. Boa noite e obrigado por estar connosco. Amanhã o INE vai avançar números do turismo para junho. O que é que lhe dizem os dados que já tem disponíveis nesta altura? Bom, neste momento, aquilo que é público, no fundo aponta para o seguinte: nós ainda não atingimos, em sede de hóspedes e dormidas, aquilo que atingimos em 2019, à exceção da Madeira, que tem um comportamento globalmente positivo, mas ao nível das receitas, nas receitas globais, estamos já acima 6% daquilo que fizemos em 2019. Significa, por isso, que estamos a vender melhor e estamos, sobretudo, a vender melhor para fazer face, de facto, a uma inflação de despesa que resultou da reabertura dos nossos hotéis este ano, que, agravado pela crise da Ucrânia, temos indiscutivelmente hoje o gás mais caro, a eletricidade mais cara, a cadeia alimentar mais cara. Refletiu-se também E, portanto, obviamente, nós saudamos a receita, saudamos o acréscimo da receita e saudamos o facto de podermos estar a refletir no consumidor, porque temos indiscutivelmente mais despesa também. Os dados de maio já foram muito próximos de 2019 em relação até ao mercado interno, mesmo acima. Falta aqui ainda aquela ponta final dos turistas que vêm de fora do país. Há uma tendência que se vai acentuar nos próximos meses. Como é evidente, se me tem feito a pergunta no início do ano relativamente àquilo que seria o comportamento em 2022 relativamente a 2019, e se me propusesse igualar, eu aceitaria sem pestanejar. Já quero mais do que isso. Acontece que, felizmente, as coisas têm corrido muito bem e há uma recuperação do ponto de vista da receita, do ponto de vista do interesse por Portugal, dos nossos clientes estrangeiros, dos nacionais, do seu compromisso com o país, que é, obviamente, de salientar e de saudar. Agora, como é evidente, temos um conjunto de desafios que se colocam à atividade hoteleira, que depende muito da mobilidade de quem visita Portugal para poder, no fundo, cá chegar. E nesses turistas estrangeiros que vêm para Portugal, Espanha é um mercado bastante importante, mas não é o único. Fala-se também muito do mercado norte-americano, de muitas pessoas que estão a vir para Portugal. Tem sido um regresso, de facto, neste ano de 2022. O mercado americano, o mercado espanhol e, se quiser, também o mercado alemão, têm tido um comportamento muito, muito positivo. E o mercado alemão e americano, por meio de razão, porque tinham sido aqueles que nos últimos anos já tinham dado mostras de um grande interesse, de um grande compromisso com Portugal. É bom perceber que hoje as companhias aéreas americanas, para além da TAP, que voa com regularidade, mas também outras companhias como a United, a American Airlines, a Delta, estão já a voar para Portugal e isso é prova, de facto, do compromisso com o nosso país e, portanto, o nosso apelo é que, do ponto de vista das infraestruturas aeroportuárias, hoje o tema do aeroporto de Lisboa é claramente um tema onde temos que decidir e intervir para que, digamos, este entusiasmo que há com que Portugal não possa esmorecer nos próximos anos. Em maio deste ano houve um desembarque diário de 87 mil passageiros nos aeroportos nacionais. Estamos a falar de números já muito semelhantes também a 2019, cerca de 90 mil em 2019 por dia. Há também aqui uma estabilização nesse caso, mesmo tendo em conta todos os problemas que existiram e que se verificámos e que noticiámos aqui em vários jornais nos últimos tempos com os aeroportos e com as malas e tudo isso que aconteceu nos últimos dias. O que nós estamos a verificar é um pouco isto. Os aeroportos das regiões autónomas da Madeira dos Açores com um comportamento muito positivo. O Porto já com um comportamento positivo. O Algarve, julgo que durante o percurso de verão passará a positivo. E a nossa expectativa é que, de facto, Lisboa possa ter idêntico compromisso, porque Lisboa não serve só a cidade de Lisboa, serve, de facto, todo o espaço nacional. É evidente que, com este regresso, com esta retoma um pouco mais rápida, é evidente que houve constrangimentos. Portanto, não é só o problema da hotelaria. A questão das malas perdidas e deixadas em variedíssimos aeroportos é uma realidade que não é só portuguesa. Eu, aliás, ainda há dias em conversa com o responsável da Aeroportos, contava uma situação de um avião que, vindo da Alemanha, chega ao Algarve cheio de passageiros, mas com 0 malas. Porquê? Porque na origem não tinha havido ninguém disponível para fazer esse transporte. Tem certamente seguido a polémica com o novo aeroporto. O líder do PSD disse recentemente que as obras no aeroporto de Lisboa devem avançar já independentemente depois das outras escolhas. Era importante que assim fosse?
Isso é fundamental. Eu acho que, repare, nós, o país, Portugal, não se pode dar ao luxo de recusar clientes numa altura em que todos nós ansiamos por uma retoma e onde o turismo tem vindo a liderar este processo de recuperação. O aeroporto de Lisboa é um aeroporto que tem constrangimentos, é um aeroporto que, se nada for feito em 2023, pode já apresentar constrangimentos fortes. Portanto, é essencial que avancemos já com as obras que permitam mais estacionamentos e, sobretudo, mais qualidade na prestação de uns serviços aos prestadores que normalmente lá estão. E eu dou aqui só um exemplo. Hoje já ninguém fala do CEF, mas há 1 mês e meio, 2 meses, tivemos situações em que clientes oriundos de países não Schengen, como os Estados Unidos e o Canadá, tiveram 5 horas para entrar em Portugal. E, portanto, isso é uma situação que não se pode repetir. Portanto, obras no aeroporto Humberto Delgado e uma decisão relativamente ao novo aeroporto de Lisboa. Nós compreendemos que, uma vez que este é um tema que extravasa gerações, tem que haver um compromisso político. Agora, é não económico não decidir. E os governos, e falo de vários governos, porque isto é uma decisão de longos anos, têm falhado nesse prolongar da decisão? Eu acho que quando somos confrontados com a circunstância de estarmos há mais de 50 anos em torno de uma discussão como esta, e hoje percebendo da sua importância, sobretudo quando definimos áreas prioritárias para o país, isso parece-me absolutamente claro. O aeroporto de Madrid tem uma capacidade para receber, eu falo do aeroporto de Madrid porque está aqui ao lado, obviamente que é importante também, até a nível de concorrência com Portugal, tem capacidade para receber cerca de 60 milhões de passageiros por ano, segundo eu sei, diria mais ou menos o dobro do que acontece em relação a Lisboa. Esta alternativa que está a ser falada de Lisboa mais Montijo será suficiente para Portugal e até nesta ideia de competição ou de concorrência com Espanha? Juntar o Montijo à Portela seria juntar mais 25 milhões de passageiros aos 35 milhões já existentes e igualar Madrid. E acho que dessa forma, numa solução que seria seguramente mais rápida, mais económica e, dizem os entendidos, com um passivo ambiental menor, era pelo menos uma solução que nós víamos com muito bons olhos, porquanto há hoje indiscutivelmente um interesse crescente em visitar Portugal, as suas regiões, sobretudo também dando testemunho do belo trabalho feito nos últimos anos. E, portanto, acho que é uma dinâmica que o país não pode perder. A pandemia trouxe muita discussão nos últimos anos, até pela quebra que houve no turismo, sobre a relevância ou a alta relevância que o turismo tem para a economia portuguesa. É uma discussão que faz sentido. Portugal devia também procurar outras formas de fazer crescer a economia que não só o turismo. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte: turismo é basicamente permitir que um cidadão estrangeiro venha visitar e despender, gastar em Portugal. Como é evidente, nós não podemos perder essa dinâmica. Portugal não se pode dar a esse luxo. Mas deixe-me que lhe diga também, por exemplo, no setor que represento, o setor da hotelaria, nós temos hoje produção nacional de ponta. Olha, por exemplo, as plataformas de CRM de relação com os clientes, os sistemas de front office, depois o testemunho que damos à cadeia alimentar, porque os clientes alimentam-se. Depois, por outro lado, toda a parte do mobiliário português que está nos nossos hotéis, o têxtil, a cutelaria. E, portanto, é uma panóplia de setores que estão, de alguma maneira, a abastecer o setor do turismo quando um cliente não estrangeiro quer visitar Portugal. Portanto, eu acho que esse é um tema que eventualmente possa vir a ser recorrente. Agora, cabe-nos transmitir esta mensagem. Nós estamos hoje a alimentar um conjunto vasto de outros setores em torno de uma questão que é fundamental. Há uma vontade em visitar Portugal, vamos juntar os setores portugueses em prol de uma oferta mais competitiva. Para terminar, falou-me há pouco que a Madeira tem estado um pouco acima do resto do país em relação aos turistas estrangeiros. Há zonas no país onde se sente menos e outras onde se sentem mais? A Madeira, a situação é relativamente simples. Teve que ver com a abordagem à pandemia. Ou seja, a Madeira não se sentiu, pelo menos na primeira e na segunda fase, de forma tão intensa como se sentiu no continente. Ora, isto teve repercussões ao nível do cliente que habitualmente visita a Madeira.
E a Madeira, para além disso, juntou outra questão, que foi um alargamento dos mercados. Mercados como a República Checa, o reforço da Polónia, a Lituânia, a Estónia, são hoje clientes habituais à Madeira a juntar a todos os outros mercados. E, portanto, eu diria que esta recuperação também se fez por aí, mas deixe-me que lhe diga que se mantivermos esta tendência que vimos apresentando mês após mês, eu penso que todas as regiões vão ter a oportunidade de sorrir no fim do ano, uma vez mais, do lado da receita, porque os constrangimentos ao nível da despesa, esses estão todos identificados. Leonardo Trindade, agradeço muito a presença aqui no 360. Boa noite, obrigado.